Olá, alunos do terceiro ano. Aqui é o professor Heinrich, professor de Física de vocês. Estou fazendo esse vídeo aqui como uma ajuda, um resumo, um vídeo improvisado para ajudar com a matéria da última semana. Matéria que foi enviada aí para vocês através do Google Classroom, né, em PDF. E creio que vai ajudar para a resolução de alguns exercícios que tem lá no Google Formulário. Bom, o conteúdo é corrente elétrica, né, e a gente vai ver aqui algumas considerações em relação ao cálculo da intensidade da corrente elétrica. Vamos discutir um pouquinho as unidades de medida e eu vou fazer os dois exemplos que tem lá no PDF. Bom, então corrente elétrica, o que é? É um movimento ordenado de cargas elétricas ou de portadores de carga elétrica em um condutor. Bom, quem pode ser esses portadores de carga elétrica? Íons, que são átomos ou moléculas que perderam ou ganharam elétrons em processos de eletrização, e podem ser os próprios elétrons. Lembrando que, se o condutor for um condutor metálico, for um condutor feito de metal, de cobre, de alumínio e etc., as únicas partículas que entram em movimento ordenado e formando assim uma corrente elétrica são os elétrons livres. Tá? Os elétrons livres são aqueles elétrons que estão na última camada, na camada de valência do átomo. Portanto, esses elétrons eles estão mais fracamente ligados ao núcleo do átomo. Então, eles têm uma certa liberdade para se movimentar pelo corpo do condutor. Então, verifiquem aqui que os elétrons, aqui com um sinalzinho negativo, eles executam o mesmo movimento, né? Inclusive com a mesma direção, o mesmo sentido. Nesse caso aqui, direção horizontal e sentido para a direita. Isso caracteriza uma corrente elétrica, porque existe uma ordem, existe uma organização no movimento dos elétrons. Né? Bom, uma corrente elétrica ela pode ser muito intensa ou ela pode ser pouco intensa. Do que vai depender a intensidade de uma corrente elétrica? Da quantidade de elétrons livres que tem aquele material e também da velocidade com a qual aqueles elétrons se movimentam, ou aquelas cargas elétricas se movimentam. Como é que eu meço a intensidade de uma carga elétrica? A intensidade média de uma carga elétrica ou a intensidade de uma carga elétrica é uma grandeza física escalar. Eu preciso de um número de uma unidade de medida. Então vamos ver aqui. Eu vou depender de duas coisas. Primeiro, do módulo da quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal do fio. Essa seção transversal é uma seção imaginária do fio. E também eu vou depender do intervalo de tempo ΔT em que essa travessia aconteceu. Lembrando que, como eu estou interessado no módulo, na minha conta não vai entrar o sinal. Então, por exemplo, aqui eu tenho cargas elétricas negativas. A quantidade de carga elétrica que vai atravessar aqui vai ser uma quantidade negativa. Mas na minha conta eu vou tirar o sinal porque eu estou interessado no módulo. Então, a intensidade média da corrente elétrica é igual sempre à razão entre a quantidade de cargas elétricas e o intervalo de tempo. Uma consideração em relação às unidades de medida. A gente já viu que quantidade de carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades, no SI, a quantidade de cargas elétricas é medida em Coulomb. Unidade Coulomb, unidade do Sistema Internacional de Cargas Elétricas. E que o intervalo de tempo ΔT, a gente mede no SI na unidade segundos. O símbolo é um S. Então, se eu tenho a quantidade de cargas elétricas em Coulomb e o intervalo de tempo em segundo, automaticamente a intensidade da corrente elétrica também vai estar no Sistema Internacional. E a unidade de medida de corrente elétrica no Sistema Internacional é o ampere, e o símbolo é a letra A, um A maiúsculo. Então, vamos fazer aqui um exemplo, um dos exemplos que eu deixei para vocês lá no PDF. Então, é a seguinte situação. Eu tenho aqui um fio metálico. Nesse fio metálico, uma certa quantidade de carga elétrica atravessa a seção transversal. Então, no enunciado está aqui. Essa quantidade de carga elétrica é uma quantidade de 20 coulombs. E essa quantidade de carga elétrica de 20 coulombs
atravessa essa seção transversal aqui no intervalo de tempo de 5 segundos. E aí ele pede para eu calcular a intensidade média da corrente elétrica no fio. Vamos ver. Bom, intensidade média é a razão entre o módulo da quantidade de carga elétrica e o intervalo de tempo ΔT. Quantidade de carga elétrica, 20 coulombs, intervalo de tempo, 5 segundos. Substituindo o Q por 20 coulombs, substituindo o ΔT por 5 segundos. Fica 20 dividido por 5, 4. Coulomb dividido por segundo, Coulomb por segundo. Então, a intensidade média da corrente elétrica vai ser de 4 coulombs por segundo. Isso quer dizer que, em média, a cada 1 segundo, 4 coulombs de carga elétrica vão atravessar essa seção transversal aqui. Tá? Então, se eu tenho uma corrente elétrica de 4 coulombs por segundo, isso equivale a 4 amperes. Então, lembrando que 1 coulomb por segundo equivale a 1 ampere. Tá legal? Vamos fazer agora o segundo exemplo.